Olá, a gente sempre ouve falar em apóstolo, pastor, diácono. São títulos bem comuns na igreja, né? Mas o que eles querem dizer de verdade? De onde é que vêm essas funções? Hoje, a gente vai mergulhar nos ministérios eclesiásticos para descobrir a verdadeira essência por trás de cada um desses papéis. Bom, antes de a gente entrar nos detalhes de cada função, vamos começar com uma pergunta que é a chave de tudo. Quando alguém ouve a palavra ministro dentro da igreja, o que realmente vem à cabeça? De um jeito bem direto, o ministério é isso: trabalho ou serviço na igreja. Mas se a gente olhar pela Bíblia, o conceito é bem mais amplo. Pensa só, qualquer serviço cristão que é feito de forma contínua, não importa se é na liderança ou nas tarefas mais operacionais do dia a dia, tudo isso, no fundo, é ministério. Mas para a gente entender de verdade o coração do que é o ministério, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. E lá na língua original do Novo Testamento, o grego. É que na raiz das palavras a gente encontra uma clareza impressionante. E lá no grego, a gente acha algumas palavras-chave que montam esse quebra-cabeça. Palavras como diáconos, uperetai, leitorgos e sunergon. Cada uma delas vai adicionando uma camada nova para a gente entender o que é o ministério. E olha que interessante, de todas essas palavras, uma se destaca: diaconia. É de longe a mais comum. E olha só como ela é traduzida: serviço, ministério, administração. Já dá para notar que tem um padrão aí, né? E aqui a gente chega no ponto central de tudo isso, na sua essência, na sua raiz. Ministério é serviço. A conclusão, então, é inevitável. Um ministro é, antes de qualquer outra coisa, um servo. Segura bem essa ideia porque ela é a base para todo o resto que a gente vai ver. Ok, então, se a base de tudo é serviço, como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada agora nos papéis específicos que a gente encontra nas Escrituras, começando por aqueles que literalmente construíram os alicerces da igreja. O primeiro papel que a gente encontra uma figura central lá no comecinho da igreja é o do apóstolo. A palavra grega para isso é apóstolos, que significa, ao pé da letra, alguém que foi enviado. Isso já diz tudo sobre a função deles, né? Eles não agiam por conta própria. Eles agiam em nome e com a autoridade daquele que os enviou. E a missão deles, nossa, era gigantesca. Pensa só, foram escolhidos para continuar o trabalho do próprio Jesus. Foram equipados com poder e autoridade do Espírito Santo, com a tarefa de desbravar o mundo e estabelecer a igreja. Bem ali, ao lado dos apóstolos, a gente encontra outra função que era fundamental para a mensagem de Deus chegar às pessoas: o profeta. O profeta era, em essência, um canal de comunicação direto. A função era bem clara e super crucial: receber uma mensagem que vinha de Deus e passar ela adiante, fielmente, para o povo. E essa mensagem podia ser uma revelação, um alerta ou até uma palavra sobre o futuro. Seguindo nessa linha das funções fundamentais, a gente chega na terceira, o evangelista. Então, embora todo cristão seja chamado para compartilhar a fé, o evangelista tem um dom especial para isso. É alguém que prega o evangelho com uma maestria, com uma habilidade, um poder que são únicos, dados exatamente para essa tarefa. Muito bem, agora vamos mudar um pouco o nosso foco. Vamos sair dessas funções que fundaram a igreja e olhar para os papéis que cuidam e guiam a comunidade local ali no dia a dia. E o papel mais conhecido nesse cenário, sem a menor dúvida, é o do pastor. A palavra pastor vem no latim e significa, literalmente, aquele que cuida de ovelhas. E essa imagem é perfeita para ilustrar a função: cuidar de um rebanho, dar comida, guiar e proteger do perigo. É uma metáfora muito poderosa e bem clara. Essa metáfora do pastor é tão profunda, tão central, que ela está no coração de um dos textos mais famosos da Bíblia inteira, o Salmo 23. Davi, que foi pastor de ovelhas, usou justamente essa imagem para descrever como Deus cuidava dele. E agora, vamos falar de um papel que é, olha, absolutamente vital para o funcionamento prático da igreja: o diácono. O diácono, na sua essência, é um auxiliar. E aqui a gente volta para a nossa palavra-chave: serviço. A função deles não é a liderança geral da congregação, mas sim cuidar de áreas bem específicas de serviço prático, garantindo que as necessidades da comunidade sejam atendidas. Pronto. Agora que a gente já viu todos esses papéis, de apóstola, diácono, a gente consegue entender o princípio que conecta todos eles.
E é um princípio que vira de cabeça para baixo a nossa ideia comum de liderança. Primeiro, Jesus escreve como a liderança funciona no mundo. É um modelo baseado em poder, em domínio, em autoridade que vem de cima para baixo. Os governantes dominam e os maiorais exercem autoridade. É o modelo do poder. E aí vem a virada de chave, o contraste radical. Mas entre vós não será assim. A grandeza, segundo Jesus, não tem a ver com poder, mas com serviço. Para ser grande, é preciso servir. E a conclusão é ainda mais forte. Ser o primeiro não é estar lá no topo da pirâmide, mas na base, sustentando e servindo a todo mundo. Esse é o princípio fundamental do ministério. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Como essa ideia de liderança como serviço se aplica nas nossas vidas hoje em dia?